Governadora Daniela Rainer se reúne com agricultores para ouvir pleito dos produtores rurais catarinenses que enfrentam grave estiagem. Após Câmara, Senado derruba veto do presidente Bolsonaro por 64-2 e desoneração da folha será prorrogada. Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata, é lembrado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O problema da obesidade se agravou durante a pandemia. No esporte, Edson Gaúcho é o novo diretor executivo de futebol do Tigre. Falando em Tigre, Carvoeiro anunciou contratação de lateral direito, que irá reforçar time treinado por Itamar Schul. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, a você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, muito boa tarde. A governadora Daniela Rainer se reuniu com agricultores do estado para ouvir o pleito dos produtores rurais catarinenses que enfrentam grave estiagem. Confira na reportagem. A governadora Daniela Rainer reuniu representantes do setor produtivo do agronegócio e do governo do estado para discutir ações e alternativas para minimizar os efeitos da estiagem que atinge várias regiões de Santa Catarina. Também foi apresentada a avaliação de impactos da seca na produção agropecuária. A situação atinge principalmente produtores e moradores do Oeste, Meio Oeste, Extremo Oeste e Planalto Sul. Eu saio muito satisfeita, muito contente por ter sido atendida quando eu chamei o setor para esse grupo de trabalho, para realmente ouvi-los, entender melhor o que está acontecendo lá na ponta, entender as dores do setor, né, aprofundar esse conhecimento que o Estado já tem e realmente ouvi-los, encontrarmos soluções conjuntas e chamá-los para o processo para que realmente tragam a sua experiência, tragam a sua história, que todos são pessoas que têm realmente um notório saber na agricultura e essa crise hídrica que estamos enfrentando agora. E realmente a intenção é buscar soluções em conjunto, o melhor para o nosso estado, e a gente tem pouco tempo, né? Então a minha intenção é realmente encontrar, fazer uma tempestade de ideias, encontrar as melhores soluções e correr atrás do que for necessário para efetivar as medidas necessárias, tanto emergenciais ou a curto prazo, a longo prazo, e criar um programa eficiente realmente que a gente consiga fazer essa prevenção, fazer esse cuidado e atender o nosso estado com as crises hídricas que realmente fogem do nosso controle e a gente precisa ter ações pontuais e muito eficientes para minimizar essa dificuldade. A chefe do Executivo destacou que, além de solicitar uma série de ações, como a criação do Gabinete de Crise, formado por representantes da Secretaria da Agricultura, Instituto do Meio Ambiente, Secretarias Executivas do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Econômico, Defesa Civil, Casan e Epagre, ela esteve em Brasília na última quarta-feira, na busca de recursos e apoio para minimizar os impactos da estiagem. Além disso, a governadora pediu unidade entre produtores e governo para que a crise seja vencida o mais rápido possível. Exatamente, eu já os convidei para que a gente realmente tenha um grupo de trabalho permanente. A gente tem vários exemplos na sociedade de Santa Catarina de pessoas que se reúnem para ajudar a sua localidade, seja a sua cidade, o seu setor. E a ideia é realmente poder ouvi-los nesse momento e eu pedi que abraçassem Santa Catarina comigo para que a gente consiga ter medidas efetivas, rápidas, né, porque é uma questão de emergencial para o nosso estado e realmente trabalharmos juntos e acharmos as melhores soluções para o nosso estado. O secretário da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Ricardo de Gouveia, salientou que a reunião foi positiva
especialmente porque contou com a participação do setor produtivo, que traz a realidade dos fatos. Olha, acho que a reunião é excelente, né? Porque você tem a participação do setor produtivo, que traz, na verdade, a realidade, traz os fatos, né? Isso faz com que a gente também se adapte e faça o plano nosso de trabalho muito mais objetivo. Então, isso, os resultados vão ser melhores, né? Agora, nós já tínhamos algumas ações tomadas, eu acho que o que acrescenta hoje é a gente acelerar um pouco a questão das outorgas aí para que efetivamente o pessoal possa perfurar poço, uma vez que nós já temos rios que estão se tornando no máximo um riachozinho lá com dificuldade de captação. Temos também um pedido muito importante, né, para as pequenas propriedades de economia estritamente familiar, né, pequenos mesmo, né, que já é uma questão quase de subsistência, né. Então também temos que olhar para isso, né. E os nossos programas, a nossa política de agricultura, ela atinge uma faixa de produtores. Talvez a gente vai ter que dar uma discutida e dar uma ampliada nessa faixa, principalmente nesse momento de emergência, né. E a governadora solicita, né, que a gente mantenha esse grupo, um grupo trabalhando pelos próximos, permanente, um grupo de um programa exatamente para pensar de médio e longo prazo, né, porque está se mostrando que historicamente Santa Catarina começa a enfrentar algumas dificuldades. O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, a FETAESC, José Walter Dresch, destacou que a entidade ficou satisfeita com o resultado da reunião. A FETAESC sai daqui satisfeita com o resultado da reunião, porque nós tínhamos encaminhado vários pleitos, e sempre atendidos pela Secretaria da Agricultura na pessoa do secretário Ricardo. E hoje, com a presença da governadora, nós vimos se concretizar aquilo que nós pedimos já de longa data, desburocratização de algumas ações que envolvem de forma direta o produtor rural ou o agricultor. Então, acho que é de extrema importância que reuniões como essa acontecem com frequência, até porque é uma oportunidade. Talvez os governantes pecam quando eles deixam o setor que representa o setor produtivo, as organizações que representam o setor produtivo de fora das discussões. Então, saímos daqui satisfeitos com os encaminhamentos dados aqui. Após a Câmara, o Senado acabou derrubando o veto do presidente Bolsonaro por 64-2 e a desoneração da folha será prorrogada. A desoneração da folha foi aprovada em junho para 17 setores que geram mais de 6 milhões de empregos, mas o presidente vetou. Após reunião com o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, parlamentares chegaram a um consenso sobre a votação dos vetos presidenciais desta quarta-feira. Na parte da manhã, a reunião foi para os deputados. Ainda assim, o senador Marcos Rogério, do DEM, pediu a palavra para elogiar o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, nas negociações com lideranças na Câmara e no Senado, e disse que o acordo atendeu às expectativas do governo. Nós vamos votar hoje esse veto, que é um veto muito aguardado pelo Brasil inteiro, sobretudo pelas empresas, né? E num acordo com o governo. É bom que se diga, porque quer-se passar a ideia de que o governo está sendo derrotado nessa matéria. Não, o governo construiu esse entendimento, o governo construiu esse acordo para a derrubada do veto das desonerações. Os líderes partidários dos diversos partidos da oposição e do governo, que desde ontem se debruçam sobre possíveis acordos da pauta. Eu queria agradecer a cada um dos líderes, já que nós tomamos como medida, na liderança do governo, meu querido vice-líder, senador Marcos Rogério, a discussão suprapartidária ampla sobre os assuntos do Congresso Nacional. O primeiro item da pauta foi o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que foi derrubado por 430 votos favoráveis, 33 contra e uma abstenção. Mas a matéria ainda precisava ser analisada pelos senadores. É que, por conta da pandemia, as sessões do Congresso Nacional, que acontecem com Câmara e Senado juntos, estão sendo realizadas de maneira separada. Foi por isso que os deputados votaram o veto do presidente Jair Bolsonaro antes dos senadores.
O presidente Jair Bolsonaro vetou em julho o dispositivo que prorrogava até o final de 2021 a desoneração da folha de empresas de 17 setores. O modelo de desoneração permite às empresas optar por contribuir para a Previdência Social com um percentual que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de recolher 20% sobre a folha de pagamento. A medida foi incluída durante a tramitação de um projeto que instituiu um programa emergencial de manutenção de emprego. O Novo também quer manter emprego, o Novo também é contra aumento de imposto. Mas aqui a gente está falando de uma distorção no mercado. Uma distorção que protege 17 setores e deixa todo o resto do setor produtivo à mercê. E que é o resto do setor produtivo que vai pagar essa conta. É também uma política pública, presidente, que até hoje já foi mostrado que ela não é de fato efetiva. Que a geração de emprego que ela propõe não é comprovada e custa muito aos cofres públicos. Quero saudar aqui o esforço de todos os líderes, do líder do governo, do líder do PL, deputado Wellington Roberto, e registrar que a política tem o seu tempo e muitas vezes as coisas aqui não acordam no tempo de quem espera do lado de fora. Mas esta casa também teve a sensibilidade de entender que a economia tem o seu tempo, que as empresas têm o seu tempo, que os trabalhadores têm o seu tempo. No Senado, a maioria também acompanhou o acordo e votou pela manutenção da desoneração da folha. Em relação às desonerações, nós sempre fomos críticos em tempos de normalidade econômica, exatamente porque a avaliação que fazíamos é de que as desonerações beneficiavam determinados setores da economia, mas não chegavam na ponta para beneficiar os consumidores, os usuários. Por isso a crítica, já que comprometia o ajuste fiscal, desonerações que ultrapassavam 300 bilhões anuais. Mas nós vivemos um outro momento. O Partido Liberal acompanha a orientação do governo e na certeza de que nós estamos ajudando o Brasil a manter emprego e ampliar emprego, que é muito necessário. Portanto, esse acordo foi um acordo de alto nível, que quem vai ganhar, acima de tudo, é o Brasil. Portanto, o Partido Liberal vota não. Também estava na pauta dos deputados e senadores a votação de propostas que tratam de créditos suplementares que não estavam previstos durante a discussão da proposta orçamentária no final do ano passado, como o PLN 30 de 2020, que destina 6,1 bilhões para a infraestrutura. A seguir, problema da obesidade se agravou durante a pandemia. Novembro Azul é o mês dedicado ao combate ao câncer de próstata. A data não passou em branco na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que de 2020 a 2022 serão registrados no Brasil mais de 65.800 novos casos de câncer de próstata, o que corresponde a um risco estimado de 62 casos para cada 100 mil homens brasileiros. Neste mês, o poder público e organizações não governamentais ligadas à saúde masculina se dedicam a divulgar
a importância da prevenção. O Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização, criada há 17 anos para marcar o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, celebrado em 17 de novembro. Nesta semana, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Neodi Sareta, se pronunciou durante uma sessão ordinária para lembrar a data. O parlamentar reforçou que, de acordo com o INCA, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais atinge os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma, e que a cada 36 minutos um homem é vítima da doença. O deputado pediu para que o governo do estado e os municípios catarinenses aproveitem o mês da campanha para realizar ações de conscientização sobre a importância do exame e do diagnóstico precoce da doença. O diagnóstico precoce de doenças, como é o caso do câncer de próstata, é a melhor forma de garantir bons resultados no tratamento, já que as chances de cura, nesse caso, chegam a 90%. É preciso que os homens tenham consciência da importância de tratar preventivamente a saúde, sobretudo em relação à ocorrência de males como o câncer de próstata. Por isso, é um período de reflexão e alerta. Os riscos do câncer de próstata aumentam com o avanço da idade. No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com a doença, 9 têm mais de 55 anos. Para prevenir o câncer de próstata, as autoridades de saúde recomendam uma alimentação saudável, a manutenção do peso corporal adequado, a prática de atividades físicas e também evitar o cigarro e o consumo de bebidas alcoólicas. Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas, mas quando apresenta, são os mesmos de outras doenças benignas, como sangue na urina, dificuldade de urinar, a diminuição do jato de urina e a necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. Por isso, é preciso fazer os exames para investigar as causas. O deputado Neodi Sareta defende as campanhas de conscientização para acabar com o preconceito contra o exame que pode detectar a doença. Eu sou defensor dessas campanhas educativas, inclusive para reduzir o preconceito e a resistência dos homens aos tratamentos preventivos. Já tenho dito isso nesse plenário e volto a afirmar que a prevenção sempre custa menos do que gastar em tratamentos depois. Fazer um exame é mais barato do que curar depois, mas principalmente a prevenção salva vidas. O problema da obesidade se agravou muito durante a pandemia. Nessa reportagem, especialistas mostram o melhor caminho para emagrecer com qualidade. A pandemia afetou a saúde das pessoas não só com a infecção causada pelo novo coronavírus. O medo, as incertezas, desemprego, proibições de festas e aglomerações, tudo isso contribuíram para o aumento de um problema já existente e muito conhecido: a obesidade. Uma pesquisa realizada em 2019 pelo IBGE revela um dado preocupante. 1 em cada 4 pessoas com idade acima de 18 anos está obesa no Brasil, cerca de 25% da população. É provável que no próximo levantamento os números sejam maiores, mas o que chama a atenção é a quantidade de jovens e adolescentes acima do peso, justamente uma faixa etária que deveria estar fisicamente ativa. Essa faixa etária é a faixa etária que normalmente a gente tem um público mais ativo, e com a vinda da pandemia foi o público que parou maior parte das suas atividades. Então, o fato do isolamento, a maioria deixou de frequentar as academias ou clubes que frequentavam, e somado a isso a parte emocional que ficou um pouco abalada, então usando dos alimentos industrializados e com alto valor energético como uma fonte de suplementar o emocional que estava com problemas, né? A nutricionista Thaisa diz que é difícil encontrar uma pessoa obesa completamente saudável, porque a gordura causa uma série de complicações. A obesidade em si, ela é aumento da célula adiposa no corpo, e a célula adiposa ela causa inflamação.
Então, não só uma inflamação que a gente enxerga, mas ela pode estar cometendo os tecidos, então pode ter um problema hepático que a pessoa não está vendo. E nisso, então, ela tem o perfil lipídico, o exame de sangue dela nem sempre vai estar ok. Já essa psiquiatra mostra uma visão mais ampla sobre o problema da obesidade. A obesidade ela é uma doença crônica e multifatorial. Quando a gente pensa num paciente obeso, é muito comum a gente ter transtornos de ansiedade, principalmente transtornos de humor como a depressão. Tem também os transtornos alimentares e também tem abuso de substâncias, né? Então, às vezes o paciente ele vem de bullying, ele vem de histórias que está relacionado à obesidade dele ao longo da vida. Com isso ele vai se isolando, ele vai ficando cada vez mais recluso. Com isso, às vezes, vai gerando sintomas de depressão. E a ansiedade também vai junto. E quanto mais ansioso o paciente fica, muitas vezes ele recorre à alimentação como uma válvula de escape. Para emagrecer com qualidade, Carolina diz que o foco não pode estar apenas na perda de peso. Muitas vezes o tratamento está focado só na perda de peso. Então o paciente faz só ali a dieta ou então acompanhamento com exercício físico, né? E não está tratando às vezes ali a depressão, a ansiedade que muitas vezes está associada. Então, para ele ter uma perda de peso eficiente e duradoura, seria necessário que ele procurasse uma ajuda multifatorial. Isso inclui o nutricionista, o educador físico, o psicólogo e muitas vezes o psiquiatra se tiver necessidade de medicar para ansiedade, o tratamento da depressão, o tratamento de uma compulsão alimentar, né? Samuel ganhou peso muito cedo e como médico cardiologista teve problemas, inclusive na profissão. Depois de fazer a cirurgia bariátrica, garante que a intervenção não faz milagres e que não existe ex-obeso. Cerca de 50% dos pacientes que são submetidos à bariátrica acabam tendo um reganho de peso. E isso é um dos, vamos dizer, insucessos da cirurgia. A cirurgia ela não faz mágica, ela ajuda, ela é muito útil. Ela me tirou daquela inércia que eu estava estagnado num peso muito acima do normal e me ajudou bastante. Mas eu acho que o obeso tem que entender que a doença, a obesidade, continua existindo dentro dele. Ele tem que lutar contra ela ainda. Para ter sucesso com um emagrecimento saudável e duradouro, o médico revela o tripé que usa até hoje. Primeiro, teoria a respeito da alimentação, aprender a comer, saber o que é o alimento saudável, saber fazer substituições, e aí entra o papel da nutricionista, é fundamental. O segundo pé é a atividade física. Não dá para você ter perda de peso sem atividade física, porque por mais restrição que você faça nas calorias, o seu corpo se adapta a essa restrição e economiza. E o terceiro pezinho, eu acho que é o apoio, é o emocional. É cuidado emocional, é tratar a sua ansiedade, é mudar a relação com a comida. A seguir, Edson Gaúcho é o novo diretor executivo de futebol do Tigre. Agora o esporte. O Criciúma tem novo diretor executivo de futebol. Edson Gaúcho, um velho conhecido da torcida, está de volta para tentar ajudar o Tigre a retornar para a Série B. O Criciúma concretizou a contratação de Edson Gaúcho para ocupar a função de diretor executivo de futebol. Em 2017, o profissional exerceu o mesmo papel no clube. Edson José Valandro possui uma passagem vitoriosa pelo Tigre. Em 2002, como técnico, levou o tricolor ao título da Série B do Campeonato Brasileiro. É a mesma, né? Contratado como diretor executivo, mesmo a um pedido do presidente. Eu sou diretor executivo, a minha responsabilidade é ajudar o Itamar o máximo que eu puder, né?
colaborar com ele naquilo que ele puder. Tive uma boa aceitação quando eu cheguei aqui com ele, na apresentação. Então é importante ajudá-lo e ajudar o clube. Otimista, Edson Gaúcho crê numa reviravolta e na classificação carvoeira para a próxima fase da Série C. Olha, o Criciúma tem todas as chances de classificar, né, como todos os outros clubes, né? O importante agora é nós não pensarmos em muitos jogos, e pensar focar exclusivamente nesse jogo de sábado contra o Volta Redonda. Com um bom relacionamento com o presidente Jaime Dalfarra, o novo diretor de futebol do clube não negou o convite feito pelo mandatário tricolor. Bom, o presidente sempre conversa, né? A gente, às vezes eu ligo para ele, ele me liga, a gente conversa vários assuntos, não só do Criciúma. E quando ele me ligou para tomar um café na empresa dele, eu achei que era mais uma conversa sobre o Criciúma, né? E para minha surpresa, eu cheguei lá e ele me pediu para ajudá-lo, né? Fez um convite. E eu, como sou muito grato a ele, por quando ele, em 2017, que eu queria realmente ser o diretor executivo, ele me deu essa oportunidade. Então, como gratidão, eu tenho que ajudá-lo. E ajudar o Criciúma porque é o meu clube que hoje, onde eu moro, e é um clube que eu respeito e represento. Sem medo de desafios, Edson diz que ajudar o Criciúma a atravessar essa fase difícil será um fator a mais de motivação profissional. Já tive desafios piores do que esse, né? Em 2002, um exemplo, onde não classificou nem entre os 4 aqui, a gente foi campeão. Então, aqui a minha chegada aqui é para ajudar o presidente, né? Principalmente o Itamar, né? Dar esse suporte ao Itamar, à comissão técnica, conversar com os atletas, né? Porque agora, quando perdeu esse jogo da maneira como perdeu, o abatimento é geral. Então, nós levantarmos a moral dele, darmos moral para os atletas e buscar essa vitória que será de fundamental importância na nossa classificação. Sem tempo a perder, Edson Gaúcho quer estreitar o mais rápido possível o relacionamento com o técnico Itamar Schul, para que a nova dupla do Departamento de Futebol Carvoeiro comece a dar bons frutos para o torcedor. A gente sempre conversou, a gente não tem uma amizade de frequentar, né? Porque não sempre está trabalhando longe, mas a recepção que eu tive do Itamar foi muito boa. Hoje pela manhã tive uma conversa muito boa com ele de 20 minutos, né? Colocando para ele, me colocou algumas coisas. Então é importante que ele saiba que eu vim para ajudá-lo e não para atrapalhá-lo. E as novidades no Criciúma não se restringiram apenas à chegada de Edson Gaúcho. Hoje, um lateral direito foi apresentado e será mais uma peça para reforçar o time treinado por Itamar Schul. O Criciúma confirmou mais uma contratação para o Campeonato Brasileiro da Série C. O lateral direito Alex Reinaldo, de 29 anos, foi apresentado oficialmente no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni pelo superintendente de futebol do Tigre, Serginho Lopes. Bom, é com prazer que a gente apresenta o lateral direito Alex Reinaldo, né? Um atleta que veio do São Caetano, um atleta experiente, conhece muito a posição, até um atleta que consegue agredir bem o adversário pelo seu lado, pelo campo, né? Então tenho certeza que vai ajudar muito o Criciúma nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série C. Seja bem-vindo, Alex, que a gente possa aí, todos nós, torcida, Criciúma, atletas, comissão técnica, a gente possa conseguir o nosso objetivo, que a gente possa levar o time de volta à Série B. Alex Reinaldo da Silva Vieira é natural de Ubatuba e esteve nas últimas 3 temporadas no São Caetano de São Paulo. O lateral direito teve uma passagem pelo futebol catarinense em 2013, quando defendeu o Avaí. O jogador ainda tem passagens pelo União Barbarense, Bragantino, Red Bull, Mirassol e Mojimirim, todos do estado de São Paulo. Cara, eu sou um lateral que na linha da frente eu vou ajudar bastante. Na linha de trás eu acho que o lateral em si, o cara tem que saber marcar, fazer o básico ali na linha de 4 ali. Então você pode ter certeza que na linha da frente eu vou ser um cara muito agudo, um cara que vai ajudar muito os meus atacantes ali. O atleta já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol e está à disposição do técnico Itamar Schul para a partida do Tigre contra o Volta Redonda pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo ocorre neste sábado às 15 horas no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Cara, eu sou um jogador que gosta muito de desafios. Quando eu recebi essa proposta eu fiquei muito feliz. A camiseta que tem o Criciúma, um time grande. Então, cara, eu vou encarar com força total aqui. O jogador não concorda que terá pouco tempo para se entrosar com os novos companheiros. Alex Reinaldo já está se sentindo em casa. Cara, muito relativo. Acho que eu fui recebido muito bem pelo elenco.
pelos companheiros, pelo professor, pela diretoria. Então, cara, estou adaptado, estou pronto já. Experiente, o jogador sabe das dificuldades que o Criciúma terá para se classificar, mas mesmo assim, não fugiu do desafio. Cara, eu acho que assim, já passei por várias coisas na minha vida, então eu sempre encarei com muito desafios, assim. E a gente tem que pensar jogo a jogo, a gente tem que pensar nesse jogo do Volta Redonda, conseguir vencer lá e depois a gente tem os jogos em casa para conseguir cravar essa classificação aí. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira. Uso excessivo de determinadas tecnologias nessa pandemia tem prejudicado a visão de muita gente, principalmente das crianças. Todo mundo tem um celular, um tablet. Então, esse desenvolvimento anatômico com essa influência constante para perto, olhar para perto, tem aumentado a incidência de miopia para a primeira infância. A miopia não era o mais comum na infância e de tempos para cá tem aumentado a sua incidência e os trabalhos e estudos têm demonstrado que é sobre essa influência do constante olhar para perto. Mercado de energia solar é um dos que mais cresce no Brasil. Muito mais difícil, né? Mudou a aceitação. Hoje em dia a população, no geral, pelo grande número de pessoas falando sobre empresas, mais propaganda na mídia, hoje as pessoas já sabem, elas já entendem, elas não veem mais energia solar como um mito, né? Terça-feira. Sem acordo com classe patronal, metalúrgicos da região entram em greve. Olha, o dissídio coletivo é a partir de maio. Aí nós estamos em novembro e ainda não negociamos esse aumento salarial para os trabalhadores. Até porque é o seguinte, em maio estava a pandemia e aquela direção que estava aqui no sindicato, ela jogou a negociação para final de julho. AVC em mulheres jovens é mais frequente do que em homens. Comecei a sentir os primeiros sintomas, uma dor de cabeça muito forte do lado esquerdo do olho. Parecia que era bem dentro do olho, sabe? E eu fiquei sentindo esse sintoma mais ou menos no período de um mês. Mas a partir da segunda semana eu comecei a sentir uns outros sintomas que foram um formigamento do lado direito. Quarta-feira, aprovado o projeto que impede vereador de assumir secretaria sem que renuncie o cargo. Você coloca o vereador lá para lhe representar, para buscar defender você, a sua comunidade, a região e fiscalizar. Aí acontece que daí ele se elege e vai para o executivo. Ou seja, não está correto isso. A população colocou você lá para lhe representar. Aí você não faz isso? Você vai representar o governo? Médicos alertam. Apesar dos cuidados tomados, todos deverão pegar a Covid-19. Nós vamos entrar em contato em algum momento com o vírus, mas nem todas as pessoas desenvolverão doença. E aquelas que vão desenvolver doença, nem todas terão doença grave. E daí a importância, então, da questão da vacinação e da gente ampliar esse acesso para todos. Quinta-feira, Covid-19. Governo de Criciúma anunciou testagem em massa em população acima de 50 anos. E agora nós vamos fazer uma testagem com todas as pessoas acima de 50 anos para trabalhar com indicadores. Indicadores esses que podem nos dar um direcionamento de ações, né? Portanto, nós teremos aí uma testagem das 17 às 20 horas em algumas unidades e também no sábado das 8 às 17. Fé ajuda pessoas a enfrentar as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus. Então as pessoas olharam para a palavra, onde ali era o socorro, onde viram ali a busca, né? Então, diante desse vírus, vamos ser sinceros, esse vírus matou várias e várias pessoas. Muitas pessoas ficaram com medo, né? Aquele medo tomou conta das pessoas e onde as pessoas buscaram um socorro, que é na palavra de Deus. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, no finalzinho da manhã, com mais uma edição do Boletim Primavera. Para você, uma boa noite e um bom início de final de semana.